Antes de me apresentar, eu não sei se hoje é o primeiro sábado, ou se você já tem vindo aqui alguns sábados. Mas quando Jesus passou por sua terra, Ele disse que Ele não fez muitos milagres na terra onde estava, porque as pessoas, desde antes, já vinham com aquele ditado que santo de casa não faz milagre. E Jesus não conseguiu realizar muitas curas ali em sua cidade, porque o povo duvidava. Eu não sei como você veio para esta noite para cá, eu não sei qual é a dúvida ou qual é o desejo que você trouxe dentro do seu coração para esta noite. Mas talvez você tenha vindo para esse grupo e talvez você já tenha caído na rotina. Poxa, nós vamos lá, nós vamos louvar ao Espírito Santo, nós vamos ter um momento e vai ter uma pregação e vai ser assim, assim, assado, e vai acabar o grupo e eu vou talvez para o shopping, talvez eu vou comer um lanche, não sei. Mas nesta noite precisa ser diferente. Nós precisamos esvaziar o nosso coração nesta noite para que o extraordinário de Deus venha acontecer na nossa vida. Para que o Senhor possa vir nos purificar, para que o Senhor possa vir a nos dar um ânimo novo, a nos dar uma coragem nova. Por isso, eu não sei o que você trouxe com você, mas eu já quero profetizar nesse início desse grupo. Se você crê, você vai ver o poder de Deus agir na sua vida. Você vai ver o impossível de Deus acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque o impossível para Deus é só uma palavra. E o possível você já fez, que é estar aqui nessa noite. Por isso não perca tempo naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Permita com que o Espírito Santo seja derramado e encontre o seu coração vazio e limpo. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos César, mais conhecido como Carlão. Com todo esse tamanhão aqui, eu sou conhecido como Carlão. E é uma honra muito grande para mim estar aqui nesta noite. Partilhava ainda com alguns dos meus amigos, porque o pessoal desse grupo aqui, eu acho que a maioria fizeram parte da minha conversão. Lá em 2007, quando eu era ainda uma criança, e ainda sou um pouco novo, o Senhor me chamava e essas pessoas que fazem parte desse grupo fizeram parte da minha conversão. Então estar aqui nessa noite para mim é uma honra e é um presente muito grande. E uma responsabilidade também, né? E quem trouxe a palavra eu convido a pegar comigo lá em Mateus 25. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos juntos lá. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Essas são para nós palavras da salvação. Que a gente pudesse dar uma grande salva de palmas à palavra de Deus. Pode ser mais forte, pode ser mais forte.
Nós estamos diante de uma passagem de 5 pessoas prudentes e de 5 pessoas, no linguajar bíblico, tolas. Umas se prepararam, outras 5 não. E quando eu li essa passagem, quando os meninos me passavam o direcionamento mais ou menos que eles tinham e que o Senhor tinha colocado, e também colocou no meu coração, levaram consigo suas lâmpadas. Umas levaram vasos de óleos de reserva e outras não. No decorrer do tempo, elas precisaram utilizar desse óleo para que com que a lâmpada continuasse. E as outras 5 não tinham levado de reserva. E aí precisavam então usar esse óleo, precisavam então desse tão poderoso óleo, e foi acabando. E aí as que eram prudentes, por sua vez, conseguiram manter suas lâmpadas porque estavam com reserva, e as outras 5 não. E aí elas viraram para o lado e falaram: pode nos dar um pouco? Como nós vamos poder te dar um pouco se não tem nem para nós direito? O que tem aqui é somente para nós. Se nós dermos para vocês, vai faltar para nós. Eu imagino que elas devem ter pensado assim. Vai então lá no Extra, que fica até meia-noite, e vê se você consegue um óleo lá, ou talvez no Walmart. Agora o Extra lá em São José não é mais 24 horas, então dançou, até a meia-noite você consegue entrar. Vai lá buscar um pouquinho de óleo e volta. Só que nós escutamos que quando elas voltaram, o esposo já tinha vindo ao encontro delas, e elas humildemente bateram a porta, e o Senhor e o esposo respondeu: não vos conheço. Nós temos vindo aqui todos os sábados, e eu tenho certeza que vocês têm levado com vocês muitas coisas. Eu tenho certeza que vocês têm levado com vocês muitas coisas, outros mais, outros menos. E na semana passada ainda eles falavam de combustível. E eu entendo com que esse óleo seja o combustível da nossa fé, que é a oração. E talvez você venha aqui todo sábado, reza e ora e ora. Só que na hora de levar essa reserva para casa, muitas vezes vai chegando segunda, terça, quando dá quarta-feira, meio da semana, parece que as tribulações vêm com tudo. Vêm com tudo. E se a nossa reserva não estiver preparada para ser usada, e que reservas são essas, Carlão? Eu entendo como esse óleo ser a oração, porque o combustível do cristão é a oração. Santo Agostinho vai dizer que quem reza para de pecar, e quem peca para de rezar. É uma regra simples. E nós temos recebido aqui todos os sábados, talvez muitos momentos maravilhosos, muitas coisas boas, muitas coisas, mas essa reserva tem faltado, e aí é por isso que chega na quarta-feira, parece que um vazio tomou dentro do nosso coração, parece que uma tristeza, parece que nada vai dar certo. O irmão profetizou que ia melhorar, mas parece que eu chego em casa, nada dá certo, nada está do jeito que é. Tem alguns que talvez na segunda já começam, né, as guerras no serviço, ou talvez até mesmo diante do despertador: não acredito, segunda-feira, 5:30 da manhã, tenho que trabalhar. E essa reserva que nós precisamos ter conosco, que só é preenchida com a oração, que só é preenchida com o se dedicar um tempo para Deus, vai faltando na quarta-feira. Vai chegando a quinta, vai faltando. E talvez vai chegando a sexta, você traz com você: eu não vejo a hora de chegar o sábado, porque eu preciso ir no grupo me reabastecer. Não que você não tenha que vir no grupo e se reabastecer, você tem que vir aqui sim e se reabastecer mesmo. Mas você precisa dar continuidade nas coisas de Deus na sua vida. Sabe por quê, meu irmão?
Não canso de falar isso em pregação, porque para Deus não importa de quantos grupos você participou aqui aos sábados, se foi 5, se foi 10, se foi 1, se foi 1000, não importa quantos grupos você participou, o que importa para Deus é quantas vezes você tem dado continuidade do Luz das Nações na sua casa, quantas vezes você tem dado continuidade do Luz das Nações no seu serviço, na hora que alguém te fecha no trânsito, na hora que o semáforo fecha, na hora que tem um pedestre atravessando e você fica nervoso porque a pressa fala mais alto. O que importa é quantas vezes eu e você temos dado continuidade da Santa Missa. Quantas vezes eu e você temos dado continuidade daquilo que Deus tem plantado no nosso coração. E aí parece que nós estamos que nem aquele carro, piscando a reserva na sexta-feira. Eu preciso ir no grupo me abastecer. Eu preciso no grupo porque se eu não for, meu Deus do céu, e é isso e é aquilo. E gente, nós sabemos que nós católicos, nós podemos fazer o melhor. E hoje no grupo muito bem falado no começo, nós precisamos dar o nosso melhor sim. Nós precisamos dar o nosso melhor sempre, mas infelizmente muitas vezes nós não nos temos nos preocupado em conhecer esse Jesus Cristo, em conhecer o Senhor, em conhecer aquilo que Ele tem para a sua vida. Nós queremos que Deus faça um milagre na nossa vida, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço de conhecer. Você quer que o Senhor fale com você e você não tem buscado Ele na Bíblia? São Jerônimo vai dizer que quem não conheceu as Sagradas Escrituras não conheceu realmente o Cristo. As respostas da nossa vida estão na Santa Palavra. E infelizmente, muitas vezes nós católicos não temos praticado a leitura da palavra. Talvez eu e você católico não temos dado o valor real da Santa Missa. E por isso muitas vezes tem nos faltado combustível por coisas que vão se perdendo durante a semana. Como o esposo tarda a vir, elas cochilaram. Quantos de nós católicos temos dormido? Quantos de nós católicos não temos acreditado que o Messias vai voltar e que nós vamos ser arrebatados? Quantos de nós temos dormido no ponto? Quantos de nós não temos dado valor à Santa Eucaristia? Aí está sentado às vezes no banco da missa e infelizmente está com a cabeça na novela, está com a cabeça no que vai acontecer depois, no lanche que vai comer. E são nas pequenas coisas, gente. Eu nunca entendia, e o Paulinho muito pregava, quando ele falava no reencontro sobre as novelas, sobre as coisas que nós assistimos na televisão, e talvez você está cansado de ouvir isso, mas são as pequenas coisas que vão nos consumindo e vão nos tirando da presença desse Deus. Você vem aqui no grupo, reabasteceu. Aí você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz é a televisão. A primeira coisa que você faz é o celular. Quantos de nós temos perdido a oportunidade de viver momentos fantásticos com os nossos familiares por causa do celular? Por causa do Facebook? E aí a gente fala, não tem nada a ver, nós temos vivido uma fase que não tem nada a ver, eu só estou usando o Facebook para coisa boa. Tá bom, meu amado, usa mesmo para coisa boa, mas o tempo de falar com o seu pai, Papa Francisco deixou para nós 10 conselhos de felicidade para um cristão. E ele dizia, domingo é para a família. Quantos de nós temos sentado junto todos os domingos para almoçar, para poder partilhar? Para poder entender a dificuldade do outro da semana? Aí chega no domingo, é aquela tradicional macarronada, e aí está um na sala no celular, o outro assistindo Esquenta, e o outro ouvindo aquelas músicas que Deus me livre, e vai se dividindo. E aquilo que é plantado aqui todo sábado vai morrendo, vai morrendo. E nós não conseguimos nos dar continuidade. Mas nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos levantar nesta noite guerreiros que estão dispostos a fazer a diferença no mundo, guerreiros que estão dispostos a ser perseverante, mesmo se o seu milagre chegar, mesmo se ele não chegar, você precisa perseverar no amor de Deus, você precisa segurar firme. E quantos de nós temos feito com Deus o que tem feito com esses políticos? Olha,
Se você favorecer isso, isso, aquilo, eu voto em você. Ou se, eu vou votar em fulano porque ele ajudou isso e aquilo, e nós vamos fazendo troca, faz isso que eu voto em você. E às vezes com Deus é a mesma coisa. Eu escrevia isso na internet essa semana. Nós viemos, prometemos às vezes as coisas para Deus, e Deus muitas vezes nos dá a graça e muitas vezes a gente esquece. Ou se Deus não nos dá a graça, a gente fica emburrado. Sabe aquela criança? Eu uma vez queria muito uma mochila de rodinha, quando eu era criança. Eu queria uma mochila de rodinha porque todo mundo tinha mochila de rodinha na escola. E eu fiz uma birra, uma manha para ganhar a mochila lá no Carrefour. Eu lembro que o meu pai me bateu de dentro do mercado até dentro do carro. Eu nunca mais falei, eu nunca mais vou pedir mochila de rodinha, pai. Eu entendi. E depois de um tempo, meu pai foi e me deu uma mochila de rodinha. Talvez você tenha pedido algo para Deus, talvez você tenha insistido algo com Deus e não tenha vindo, e você tem feito birra, e você tem feito manha. Quantos de nós nos comportamos assim com Deus? Mas é preciso assumir a cruz de cada dia. É preciso falar sim da cruz que nós temos que carregar, porque o Senhor falou, se você quer me seguir, tome a sua cruz e vem então. Mas é preciso estar preparado. Se nessa época, se nós pegarmos um pouquinho antes dessa passagem, nós vamos ver os sinais que o Senhor vai falando dos fins dos tempos. As guerras, as coisas que têm acontecido, e a gente vai olhando, poxa, se naquela época ele falava para os discípulos, imagine para a gente agora. Eu acho que Jesus já está com o pé na nuvem, já deve estar com o pé na nuvem lá. E nós precisamos nos preparar, mas nós precisamos, católicos, abraçar a nossa cruz de cada dia, mesmo que seja preciso suar, chorar, nós precisamos carregar a nossa cruz, nós precisamos abraçar a nossa cruz, seja ela o tamanho que for, nós precisamos confiar no Senhor. Quantos de nós temos perdido a confiança? Eu falei isso uma vez, mas é o que eu vivo. Eu sou professor de educação física, o que eu mais encontro na minha área é as pessoas que falam que chá não sei da conta emagrece, que suplemento não sei da onde vai deixar você forte, que isso e aquilo vai deixar você forte, e as pessoas vão se entregando, vão tomando, porque vai dar resultado, porque é bom, e as pessoas vão se convencendo tão fácil, e a hora que as coisas são de Deus, parece que é uma barreira, parece que é uma dificuldade. O Senhor tem um plano para a sua vida, meu amado, e você muitas vezes não confia, e aí você tenha confiado no chá das contas que vai fazer emagrecer, e se falar, meu Deus do céu, se lançar essa que cocô de cavalo emagrece, mas vai ter gente pedindo pizza de cocô de cavalo. É verdade. Nós precisamos confiar e segurar firme nas mãos do Senhor. E como é difícil confiar nas adversidades quando a gente sofre, né? Como é difícil ter confiança diante de uma tribulação. É muito difícil. E às vezes a gente olha o pessoal e fala, mas para fulano é fácil, para ciclano é fácil, queria ver passar o que eu passo. Gente, a palavra nos garante, ninguém sofre além do que pode aguentar. Se nós temos passado por certas dificuldades, é porque nós aguentamos, é porque nós conseguimos. E gente, quem está mais próximo de mim sabe, nesses últimos dias, o quanto tem sido difícil acreditar nisso, porque eu sempre preguei a minha vida confiança, eu sempre preguei a minha vida que Jesus Cristo é o Senhor e eu não vou parar, eu sempre falei isso, e como eu tenho vivido o que eu preguei há tanto tempo e tenho pregado hoje dentro de casa. Em maio desse ano, dia 14, 15 mais ou menos, que a gente foi para o retiro, Gabriel? A gente foi num retiro lá em Brasília, chamado Pega Fogo Brasil. E a gente foi renovado, avivado nesse retiro, e nós voltamos com uma unção nova, e nós falamos, nós vamos colocar fogo em Jacareí, nós vamos rebentar e tal, e nós voltamos do retiro no domingo. Eu cheguei pela madrugada em casa, porque nós chegamos e ainda fomos comer, e estava com toda aquela unção. Aí veio a segunda de manhã, eu fui trabalhar, nossa senhora, eu colocava a mão na esteira e ia pegar fogo, estava dando até choque na esteira, de tanta unção, de tanta coisa boa que eu recebi. E aí eu cheguei em casa, descansei um pouco, eu ainda estava trabalhando de noite, e aí eu escuto o abrir do portão, e a minha mãe entrou chorando.
Minha mãe entrou chorando, chorando, chorando. Eu falei, meu Deus, alguém roubou, alguém bateu nela na rua. O que aconteceu, mãe? O que aconteceu? E ela não conseguia falar porque ela estava chorando. E eu, mãe, fala. E a minha mãe, soluçando, dizia, a mãe está com câncer. E quando a minha mãe falou aquilo lá, na minha vontade na hora era de chorar, porque quando a gente escuta a palavra câncer, a gente já logo associa câncer à morte. E a minha vontade era de querer chorar. E o meu irmão estava em casa, meu irmão mais velho, e eu, calma, mãe, mas eu não aguentei. E aí eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E a minha mãe também. E aí o meu irmão abraçava nós dois, abraçou eu e minha mãe e falou, calma, calma. E eu lembro que eu liguei, pai, a mãe está com câncer, não sei o quê, e a gente chorou no telefone. E eu falava, meu Deus, eu acabei de vir de um retiro e já começou bem assim. E eu lembro que minha mãe, ela murchou um pouco. E aí ela foi passando pelos processos de tratamento. E aí, gente, pelos meus pais ser separados, e o meu irmão já é casado, a confiança caía toda nas minhas costas, porque eu não podia deixar a peteca cair. Quantas vezes eu sentia vontade de chorar e eu corria para o carro, ia trabalhar, eu trabalhava do outro lado da cidade, eu ia até o outro lado chorando, e aí limpava o choro dentro do carro, para chegar na academia e não dar muito na cara. E quantas vezes eu queria poder me expressar, mas eu tinha que guardar, eu tinha que segurar, eu tinha que confiar, eu tinha que passar essa confiança para minha mãe, de que tudo ia dar certo. Não, mãe, não se preocupa, a gente vai vencer. E aí o processo foi acontecendo, e aí muitas pessoas falavam, poxa vida, logo você, Selma, teve a separação, e nós sofremos muito, eu particularmente sofri muito com a separação dos meus pais, porque eu era muito apegado ao meu pai. E aí a minha mãe foi melhorando, foi melhorando. E aí ela teve que fazer a cirurgia, foi câncer de mama, ela teve que tirar todo o seio e ainda teve que raspar embaixo do braço para tirar tudo, o câncer. E gente, às vezes nós temos a oportunidade de olhar nos olhos dos nossos pais, ou talvez a gente tenha a oportunidade, você pai, de olhar nos olhos dos nossos filhos. E eu lembro que no dia da cirurgia da minha mãe, estava marcada para ela entrar para o centro cirúrgico, acho que 5 horas, lá no São Francisco. Eu lembro que eu saí do meu serviço, saí correndo, e cheguei lá no São Francisco, parei o carro na rua mesmo, e saí correndo e tal, e eu consegui pegar minha mãe no corredor do centro cirúrgico. A minha vontade naquela hora era de chorar, mas chorar, e eu não podia chorar, porque ela ia entrar no centro cirúrgico. E aí a minha mãe olhou de lado, ela estava deitada na máquina, e na maca ela já estava para entrar no centro cirúrgico. Então, metade da maca ficou para dentro, porque eu berrei, e aí o médico segurou. Então ela ficou com a metade da maca para dentro e metade para fora. E ela olhou com a cabecinha assim e abriu um sorriso. E eu corri para poder dar o último abraço na minha mãe. E aí eu lembro que eu abracei a minha mãe e falei, mãe, vai dar tudo certo. A senhora já saiu dessa. E aí eu lembro que minha mãe, reza para a mãe então. Falei, pode ficar tranquila que Nossa Senhora e o Senhor vai estar junto com você nessa cirurgia. E aí, gente, a hora mais difícil, porque daí eu tive que voltar naquele corredor. E aí tinha uma amiga da minha mãe e ela já estava toda nervosa, toda preocupada. Eu falei, eu também não posso passar esse nervosismo para ela. E aí eu voltei. Isso foi umas 5 horas que ela ia começar a cirurgia. Eu fiquei na capela, consegui rezar meu rosário. E depois eu fiquei esperando agoniante naquela cadeira. Eu via muita gente sair daquele centro cirúrgico e minha mãe nunca saía. 5, 6, 7, 8, 9. E nada da minha mãe sair, ela foi sair umas 9h10. Eu queria até pedir para o Maurício cantar essa música, que ela foi o conforto para mim naquela cadeira. Eu descontraía, mas ela vinha no meu coração. E talvez eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado, a cruz que você tem carregado, mas Deus nos ama de uma maneira
que a gente consegue achar forças onde a gente acha que a gente nem tem. E eu lembro que naquela cadeira, com a cabeça encostada, eu imaginava tantas coisas. Eu imaginei a primeira vez que a minha mãe me levou no parquinho. Eu lembrei a primeira vez que a minha mãe fez um monte de coisa para mim. Eu falava, meu Deus, toma conta da minha mãe. E essa canção, ela me deu força para esperar lá. Se você quiser fechar os seus olhos, deixe essa canção invadir o seu coração. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu não queira a sua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim, cuida de mim. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, um amor que me aquece. Esse amor és tu, Senhor. És tu, Senhor. Cuida de mim. E só isso era o conforto, porque a gente que está à frente das coisas, e a gente está às vezes em missão, para um lado, para o outro, e graças a Deus eu tenho muitos amigos, e eu acho que eu sofria, porque eu acho que por eu ter muitos amigos, eu sofri uma solidão, porque eu queria chorar, mas eu queria me mostrar forte, eu queria mostrar a minha fraqueza, mas eu precisava ser forte, e aí você tem todo mundo, e ao mesmo tempo você não tem nada. E essa canção, ela ia confortando o meu coração, me dando uma força. E aí eu lembro que a minha mãe saiu do centro cirúrgico sorrindo e falou, deu tudo certo, né? Eu falei, deu, mãe, o médico falou que a cirurgia foi com êxito, foi muito boa e deu tudo certo e tal. E se Deus quiser, o processo de recuperação vai ser bom também e tal. E aí eu percebi que ali a minha mãe tinha melhorado já até o semblante, ela estava aliviada. E eu só pude virar para Deus e falar, Deus, obrigado, porque, gente, às vezes a gente escuta na palavra, as desgraças nem sempre são para nos fazer mal, muitas vezes nos fazem bem. Como a minha mãe saiu forte daquele centro cirúrgico, a minha mãe, ela passou a vida inteira fumando, e hoje, pela graça de Deus, já faz mais de 3 meses que a minha mãe não põe um cigarro na boca, porque o Senhor, além de ter curado o câncer, curou o vício dela. E talvez você tenha carregado dentro do seu coração tantas e tantas dificuldades que você acha que você não vai conseguir. E aí eu pude entender o que São Paulo prega: quando estou fraco é que me sinto forte.
E eu brinquei com o Gabriel pelo telefone, porque hoje nós celebramos São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis era assim: se ele não sofresse um dia, ele falava: Senhor, por que tu me abandonaste? E o Senhor falava: por que, São Francisco, tu achas que eu te abandonei? Porque eu não sofri nada hoje. E eu brincava com o Gabriel: Gabriel, quanto mais sofre, o Senhor está comigo, não sei o quê. E aí eu lembro que passou alguns dias, o telefone em casa tocou, o meu pai ligou em casa, e meus pais são separados, ele mora com outra mulher em São José. O meu pai ligou e falou: filho, o pai está com um tumor na bexiga. E aí eu peguei e falei: ah, não. E mais uma vez, a confiança de acreditar nessa passagem que eu acabei de falar a vocês. E vai ser muito rápido, isso foi logo depois de 10 dias, e meu pai já teve que foi um processo rápido também, e aí ele já foi para a cirurgia. E gente, muitas vezes a gente tem algo que a gente tem que quebrar dentro de nós, para que possa amar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo fez isso. E eu tenho uma dificuldade por meu pai morar com outra mulher, eu nunca aceitei. E eu sofria dentro de mim porque eu não ia visitar o meu pai, porque eu não aceitava outra mulher dele, e eu não ia. E aí meu pai com câncer, eu para onde? A palavra diz que aqueles que estão no adultério, se morrerem, vão ser condenados, porque ele está casado com a minha mãe, ele vai ser casado com a minha mãe para sempre. Então a lei me diz que ele está em pecado. Eu tinha duas opções: ou eu batia a lei na cara do meu pai e falava tudo para ele, ou eu amava meu pai. Porque a lei era para apedrejar Maria Madalena, mas Jesus Cristo não mudou a lei, mas o amor prevaleceu. E eu tive que quebrar, porque meu pai, ele internou no Alvorada, e meu irmão trabalha de terceira e estava na correria, e eu não estava trabalhando ainda à tarde. Meu pai internado no Alvorada com tumor na bexiga, e por eu amar tanto meu pai, eu falava: meu Deus, eu vou precisar quebrar isso, eu vou precisar ir lá. E eu não tinha tido nenhum contato com a esposa, com a mulher que mora com ele. E aí eu lembro que eu fui no Alvorada, e eu subi o elevador e eu falava: meu Deus, porque a minha vontade era de bater nela, a minha vontade era de socar ela. E aí eu lembro que eu abri a porta, meu pai estava no banheiro e ela que estava. Ela: seu pai está lá dentro. E ela não falou mais nada. Eu falava: meu Deus, que isso? Eu não acreditei que eu estava lá. E aí meu pai saiu do banheiro, e quando ele olhou para mim, e o homem é sempre assim, né? O homem, ele é um pouco mais duro, principalmente o pai. Ele não consegue demonstrar para o filho. E o meu pai olhou para mim, e o olho dele encheu de lágrimas. E ele veio correndo e me abraçou. E pensa, para um menino de 24 anos, para um pai de 51, meu pai me abraçou e chorava. Chorava. E gente, eu não fiz outra coisa a não ser amar o meu pai. Quantos de nós temos perdido tempo? Porque temos olhado que o nosso pai é um cachaceiro, que na nossa casa os nossos familiares não prestam. Quantas vezes eu, enquanto criança, falava como eu queria ser filho de fulano, e talvez você, quando menor, pensou isso para o seu coração: eu queria ter nascido em outro berço, porque assim é difícil aqui em casa, ninguém me entende. Quantos de nós temos perdido o amor porque temos parado somente no que a lei nos diz? E no final, é o amor. É o amor. Tudo se resume no amor. E eu precisava ter a confiança agora que meu pai também iria sair dessa. E eu fui embora. E aí, esperei a cirurgia e tal, voltei à noite. E eu parei na beira da cama, meu pai já tinha feito a cirurgia.
Ele pegou, apertou meu braço, não me abraçou, apertou meu braço. E falou assim: obrigado por você cuidar de mim. E eu falei: pai, não vamos falar isso, não é hora. Por nada, eu estou aqui, o Senhor é meu pai. E gente, às vezes nós trazemos com nós tantas coisas que a gente, ele não tem o direito de fazer isso, eu não tenho o direito de fazer isso, e a gente fica preto, não tenho direito. E aí às vezes a gente vai deparar com o nosso pai numa maca, e ele estava com aquela anestesia hack, então do quadril para baixo ele não sentia nada. E ele virava: olha filho, como as coisas são, né? O pai estava bem, e agora o pai está nessa cama. Reza para o pai sair dessa. Eu falava: eu rezo, pai, todos os dias. Mas o Senhor precisa sair dessa. Você precisa querer sair dessa. O Senhor vai vencer. E aí veio a parte mais dolorosa, porque daí depois eu fui embora. E gente, como eu falei, a gente olha e a gente vê um monte de gente, mas o que restava era a solidão dentro do carro. Chorava. E falava: meu Deus, eu confio em Ti. Eu confio na palavra que eu não vou sofrer além do que eu aguento. Se eu tenho sofrido isso, eu vou aguentar, suportar, pai. Mas me dá forças. Me dá forças para poder cuidar do meu pai, então. E aí eu lembro que o meu pai teve alta numa quinta-feira. E não tinha ninguém para buscar meu pai no hospital. Quem que vai buscar? Eu vou buscar o Senhor, pai. Pode ficar tranquilo que eu vou buscar o Senhor. E eu não pude oferecer outra coisa a não ser amar o meu pai. A não ser amar o meu pai. Quantos de nós temos perdido tempo no amor? Temos perdido tempo de fazer a diferença dentro das nossas casas. Temos perdido a oportunidade de dizer coisas para as pessoas e não dissemos. Quantas vezes nos falta confiança em Deus? Hoje meu pai já começou o processo de quimioterapia, está se recuperando. A minha mãe, graças a Deus, parou de fumar, e para quem conhece a minha mãe sabe, quem foi visitar a minha mãe sabe que ela está bem, que psicologicamente ela está toda para cima. Mas isso por quê? Porque independente do que acontecer comigo, eu quero servir esse Deus para o resto da minha vida. Independente do que acontecer com a minha vida, com os meus familiares, eu quero poder amar esse Deus, porque independente de tudo, Ele cuida de você. Ele cuida da situação da sua casa. 1 Pedro 5,7: confiai-lhe todas as vossas preocupações, pois Ele tem cuidado de vós. E parece que a gente está sozinho às vezes, não é? Quantas vezes me senti sozinho, e essa canção, e o barulho do vento, e o barulho dos carros, cuida de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso, ainda que a noite, a madrugada seja intensa, cuida de mim. Quantos de nós precisamos de um colo nesta noite para repousar? Mas nós precisamos manter a confiança nesse Deus, que independente do seu milagre, que independente do que vier a acontecer, Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado das situações da sua casa. Quantos de nós queríamos talvez que fulano estivesse aqui e não estão? Mas precisa ser constantes. Eu só consegui quebrar a barreira de ter que ir até o meu pai, de ter que encontrar com a esposa dele, com a mulher dele lá que ele vive, porque eu segurei firme no rosário, porque eu segurei firme na oração, porque eu segurei firme na Eucaristia,
E aí às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas a gente consegue. E foi agarrado no rosário, foi agarrado no manto de Nossa Senhora, que eu tenho visto a vitória de Deus acontecer. Foi agarrado no manto de Nossa Senhora, que eu tenho visto tantas coisas boas acontecer na minha vida, não porque eu sou melhor, mas porque eu quero me colocar na condição de que eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu não sei qual é o câncer na vida que tem tentado matar a sua família. Eu não sei se é o câncer do Facebook. Eu não sei se é o câncer da depressão. Eu não sei o que é que tem tentado destruir os seus sonhos. Eu não sei o que é que tem tentado tirar a sua meta. Porque só não progride com Deus aqueles que não têm meta. Nós precisamos sair daqui com uma meta. E a nossa meta é o céu. E para ir para o céu nós precisamos manter a constância na oração. Nós precisamos ser perseverantes de segunda a segunda. É claro que o sábado nos reabastece, nos enche. Mas nós precisamos segurar nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Dê o seu melhor para Deus. Talvez o seu melhor hoje seja uma Ave Maria antes de dormir. Dê uma Ave Maria, mas dê o seu melhor. Não seja injusto com Deus. Não dê para Deus aquilo que sobra. Se sobrar eu dou. Não, o Senhor quer você por inteiro. O Senhor quer o seu melhor nesta noite. Qual que é o melhor que você tem para dar para Deus? O meu melhor foi estar do lado do meu pai, quebrando algo que era muito difícil para mim. O meu melhor foi ficar sentado numa cadeira esperando a minha mãe sair do centro cirúrgico, mas eu dei o meu melhor. Não vamos esperar acontecer tragédia com os nossos familiares para a gente dar o melhor. Infelizmente comigo, com meu pai foi assim, para eu poder estar mais próximo deles, foi através dessa doença. Infelizmente. Mas não perca tempo de amar. O Senhor tem cuidado dos seus desejos. O Senhor tem cuidado dos seus familiares. O Senhor tem cuidado do seu esposo, do seu filho. O Senhor tem cuidado da sua família. Mesmo que eu não veja a tua presença, quantas vezes estava diante do Bom Sucesso e olhava para o Santíssimo e não sentia nada? Quantas vezes estava rezando o rosário e não sentia nada? Mas a fé é acreditar naquilo que nem se sente, naquilo que não se vê, naquilo que não se pode enxergar. E eu tenho fé. E se tiver que pagar o preço, eu estou disposto a pagar, para um dia poder estar com a minha família no céu. E se você quer fazer parte disso, eu convido você a entregar a sua vida para Jesus e deixar que Jesus seja o alvo da sua vida, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o meu pai não vai, eu vou fazer. Se o meu pai não anda, eu vou carregá-lo. Se talvez o seu filho não está aqui, carregue ele com você. Se talvez o seu esposo não está aqui, carregue com você. Não é arrancar ele do sofá, não. É no coração. É no amor. É só o amor que pode transformar as pessoas. É só o amor que pode mudar as situações das nossas vidas. Gente, quantas experiências boas eu tive do amor nesses últimos dias. Gente, eu olhava quando era pequeno, vou até partilhar para a gente encerrar o momento e cantar. Hoje de manhã eu estava tomando um café com leite, com o Paulão na padaria. E gente, tinha uns 7, 8 anos, e quantas vezes eu vi o Paulão bêbado para a rua? E hoje olhar para a vida dele e ver, olha o que Deus fez na vida dele. Como que eu não posso confiar? Eu preciso confiar. Talvez ele passou a vida toda pedindo cachaça no boteco, no balcão, mas hoje nós estávamos tomando um café com leite e conversando sobre Deus. Olha como Deus pode agir na vida das pessoas. Aquilo que é impossível para Deus, não existe para Deus impossível. Aquilo que é impossível para você, para Deus não é nada. Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo fez questão de chegar no 4º dia. Porque até o 3º eles tinham esperança que o homem podia fazer algo.
A hora que o homem não pode fazer mais nada, a hora que eu não podia fazer mais nada, o Senhor cuidou de mim, cuidou da minha mãe no centro cirúrgico. Aonde eu não podia entrar no centro cirúrgico, aonde eu não podia chegar, o Senhor chegou por mim. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele deu a vida por você. A solidão pode vir, mas Ele cuida de você.